Olá, olá! Estamos ao vivo. Mais uma live aqui da jornada rumo à Semana NutriKids. Está chegando, gente! Dia 15 até o dia 22 a gente vai ter a Semana NutriKids. Agora falta pouco mais de 24 horas para a gente começar, né? E eu tô muito feliz de ter realizado toda essa jornada de aquecimento. A gente ainda tem esse encontro de hoje de perguntas e respostas e vamos ter também um encontro amanhã com alguma felizarda, né? Vamos ver, eu vou liberar o nome dela após essa live. E a ideia aqui foi que a gente pudesse trazer temas referentes ao atendimento nutricional infantil, né? A uma forma de conduzir com outra visão, com abordagens diferentes daquelas que são as convencionais, e aqui a gente vai tirar as dúvidas de vocês. Se você não me conhece, tá chegando por aqui agora, seja primeiro muito bem-vinda. Eu sou Carolina Albuquerque, nutricionista e criadora da Atitude em Nutrição. E se você não sabe o que é a Semana NutriKids, ao finalizar essa live, você vai voltar lá na bio do meu perfil e vai se inscrever na Semana NutriKids, que é um evento 100% online e gratuito, onde eu vou falar sobre uma metodologia que encanta, motiva e gera maior adesão no tratamento, tá? A gente vai tratar de pontos importantes para o trabalho com as crianças. E bem, hoje eu abri uma caixinha de perguntas, então eu vou começar aqui priorizando as perguntas que estavam na caixinha. Mas também, se vocês aí tiverem dúvidas, conforme as dúvidas dos colegas aqui forem sendo levantadas, eu vou vendo os comentários e vou respondendo vocês também, tá certo? Vamos lá, então? Deixa eu puxar aqui. Temos várias perguntinhas e vou começar com... Vamos ver. Essa daqui, ó. Vamos lá. Criança de 3 anos só toma leite e não fala o que fazer. Olha só, quando eu vi essa pergunta, né, a primeira coisa que veio na minha cabeça e que eu tratei bastante durante as nossas lives de aquecimento, é que sempre existem duas coisas que eu trabalho durante um atendimento, né? Eu vou ter a parte que tem as minhas orientações, eu dizer para aquela família o que é o esperado para cada faixa etária, como que seria formas interessantes de trabalho, e do outro ponto a família participando na construção. Então não sou eu ali como prescritora, mas como uma pessoa que estudou sobre a ciência da nutrição, sobre o desenvolvimento da criança, falando para os pais, trazendo alguns aspectos para esses pais, para a gente poder juntos avaliar o caso e traçar novas estratégias. Então a primeira coisa que me chama a atenção numa criança, olha, 3 anos só toma leite e não fala. Nessa faixa etária é esperado já que essa criança ela esteja comendo a comida da família, isso desde 1 aninho, né, era o esperado. E também, se a gente sabe sobre desenvolvimento da criança e a gente tá confortável ali na questão do estudo, de saber o que é esperado para cada faixa etária, a gente sabe que uma criança de 3 anos ela já fala, já é esperado que ela fale, né? Então, primeiro, me chamaria a atenção procurar se existe algum tipo, às vezes, de atraso no desenvolvimento dessa criança. E pode ser que eu precisa recomendá-la para um profissional que possa fazer essa verificação. O que é? É uma criança que tem um atraso de desenvolvimento, é uma criança que às vezes também não tem tanta possibilidade de exploração, porque a gente sabe que a criança ela se desenvolve quanto mais oportunidade ela tem de explorar o ambiente que a cerca. Então eu lembro de um caso de uma criança com seletividade alimentar, super reduzido, e quando a gente foi tentar trabalhar com aquela mãe essas questões da alimentação, ficou muito evidente que o início nada tinha a ver com alimentação, e sim tinha a ver com trabalhar os pais, a possibilidade, a oportunidade dessa criança experienciar os ambientes que ela tinha disponível, porque era uma criança que ela não experienciava comida, ela não experienciava as festinhas que tinham dos priminhos, ela não experienciava a própria casa, ela ficava presa assim num quadradinho, sabe? Era aquilo que tinha lá dentro que ela podia mexer, aquilo que ela podia fazer, e aí não tem as oportunidades de desenvolvimento. E não dá para eu querer que uma criança esteja se desenvolvendo na alimentação se ela não vem se desenvolvendo nesses outros pontos também. E não dá para eu fazer um recorte da criança, né? E falar assim, aqui a gente vai trabalhar só o que entra na boca, vamos falar só de comida, só do que eu coloco na boca dessa criança para ela comer. Isso não existe, porque a criança é um todo.
Então, assim, a primeira bandeirinha de alerta que me levantaria é essa criança, ela não tá dentro do desenvolvimento esperado da idade, por quê? E aí a gente vai procurar esses motivos, né? Vai tentar aí encontrar esse motivo, porque muitas vezes é justamente esse motivo que também, de alguma forma, pode estar dificultando a questão da alimentação. Esse é um ponto. O outro ponto, quando a gente fala da criança só tomar leite, é o entender do porquê que ela não está comendo esses outros alimentos. O que que é? A mãe já tentou algumas vezes e aí a criança realmente não aceitou, então agora ela só dá leite? Então vamos começar as reintroduções necessárias, né? Vamos fazer um plano para reintroduzir. Essa criança, ela consegue mastigar os alimentos, ela consegue deglutir, ela tem essa parte toda orofacial, muscular, né, tá desenvolvida para isso. Eu preciso do apoio de uma fonoaudióloga para fazer uma avaliação se está tudo dentro da normalidade, porque o primeiro ponto, sempre que a gente vai trabalhar com qualquer criança, a questão do não comer, eu preciso estar bem segura para dizer, olha só, a gente tá, não existe nem nada em questão fisiológica que impeça essa criança de comer, né? Esse é um ponto que tem que estar muito claro na minha cabeça. Agora, o outro lado é se tá tudo muito. Se ela pode comer fisiologicamente falando, tá tudo ok, então eu preciso entender, é comportamento da família, e aí trabalhar esse comportamento. E a gente ter novos comportamentos, porque do jeito que eles estão fazendo, eles não estão conseguindo o resultado que seria comer. Eu acho que passou aqui a dona da pergunta, porque eu vi, ou então é alguém que tem um caso semelhante. Peraí, deixa eu ver se eu consigo voltar, ó. Ela comia de tudo e parou de comer. Então, uma criança que comia de tudo e que parou de comer, eu posso buscar, junto com essa família, tentar entender qual que foi o marco. Vocês se lembram quando foi? O que aconteceu, né? Porque isso pode me dar elementos para entender a situação. E sempre que a gente tem a compreensão da situação, é bom para eu conseguir conduzir melhor, né, meu atendimento. E aí o ponto é eu explicar para essa família como que funciona as questões de recusa. E eu sei que tem uma outra pergunta sobre isso aqui, eu vou mudar essa pergunta para outra, porque são perguntas que se encaixam, tá? Essa daqui, ó. Foi alguém que colocou para eu falar sobre ciclo de recusa. Então, explicar para a família sobre ciclo de recusa, porque uma criança que comia de tudo e agora não está comendo mais, existe um ciclo de recusa que foi acontecendo. Quando a gente fala de ciclo de recusa, a gente está falando de uma criança que, de repente, por qualquer motivo que seja, tá? Ela decidiu que ela não queria um dia, na hora do almoço, comer a comida. E aí ela vai lá, por exemplo, e empurra o prato. Ela não tava com fome, por exemplo, sabe? Poderia ser qualquer motivo. Não tava com fome, tava cansadinha, tava doentinha. Motivos XYZ poderiam ser. Mas o ponto é, essa criança empurra o prato e aí os cuidadores que estão em volta, eles começam a trazer elementos a esse comportamento que não favorecem essa criança numa próxima refeição comer. Como, por exemplo, você não quer? Então tá bom, vamos tirar esse daqui, toma um leitinho então. Ou, por exemplo, você precisa comer, pode comer todo esse prato de comida que não vai levantar dessa mesa enquanto não comer. Sabe assim? Eles começam a tomar alguns comportamentos que, em vez de favorecerem a criança a comer, entendam, não existe nenhum tipo de julgamento quando a gente vai dizer para os pais sobre esses comportamentos que eles têm, porque eles tiveram esse comportamento ou porque foi como eles aprenderam durante a infância deles, né? Aprenderam vendo outras pessoas da família deles. Alguns até escutaram de profissionais da saúde, deixa sem comer, não, tem que fazer pressão mesmo, tem que fazer ela comer, porque é importante que ela coma, mãe, sabe? E aí, cada um lida com a situação, com as ferramentas e as estratégias que tem. Esse é o ponto, por isso que eu prezo tanto essa nossa troca aqui de informações, porque a partir do momento que a gente tem mais profissionais, mais nutricionistas capacitados para falar sobre alimentação com os pais, não só falando de macro e micronutriente, mas falando de todos esses elementos que envolvem o comportamento alimentar, a gente está conseguindo ajudar mais essas famílias, né? Então que maravilha que é a internet e essa aproximação que ela nos permite. Mas o ponto é, aí a família vai e faz uma pressão sobre a criança, ou então cede algo que a criança queira, e da próxima vez isso acontece de novo, e aí um dia era só o pratinho do almoço, dali alguns dias era do almoço e da janta,
dali a alguns dias era o café da manhã também, e assim vai indo, e de repente, quando a gente dá conta, a criança tá, por exemplo, tomando só leite, como no caso da pergunta anterior, né? Ou outras situações, tá comendo restritivamente só o que ela quer, e ela quer só comer, por exemplo, macarrão sem molho, e é só isso que ela come. Porque houve todo um comportamento que foi se estabelecendo da família em reações do que acontecia. A criança realmente não quis naquele momento. E a mãe e o pai não sabiam como lidar. E foi fazendo essas substituições. Isso é algo que pode acontecer, né? Então, a gente entender como que os pais fizeram essa situação com essa criança que tá aí só tomando leite, da pergunta anterior, pode te ajudar, às vezes, fazer uma explicação para essa família do que é esse ciclo da recusa e que tá ok, ó, isso aconteceu, mas se a gente tá seguro que essa criança fisiologicamente tá bem, vamos começar a fazer agora algumas inserções. E não vai ser do dia pra noite, ela não vai vir aqui nesse primeiro atendimento e vai embora e vai sair comendo de tudo, não é assim. A gente vai fazer todo um trabalho. Por onde que é mais fácil para começar? E aí vem a parte da gente conseguir trabalhar, por exemplo, o coaching, né? De trazer essa família para trazer os elementos para o trabalho também, porque eu posso sugerir que eles comecem inserindo agora o almoço, trazendo alguns pontos para trabalho no almoço, mas o almoço para eles é um corre-corre, eles não têm tempo para isso, para eles seria muito mais fácil se fosse na hora do jantar, entende? Ao mesmo tempo a gente precisa considerar e conhecer um pouquinho dessa criança para ver qual é o horário que ela está mais aberta. Então faça uma conversa com a família no sentido de descobrir qual vai ser essa refeição onde vocês vão começar a trazer esses alimentos, né? E lembrando que existe, quando a gente trabalha com crianças com uma seletividade mais grave, uma dificuldade alimentar, a gente precisa ao mesmo tempo garantir que essa criança esteja tendo um aporte energético necessário, mas a gente também precisa favorecer os momentos das refeições, porque ninguém come sem fome. Mas não comer sem fome não significa fazer a criança passar fome. Não sei se vocês conseguem perceber a sutileza do que eu falo, mas eu garanto que a criança ela tenha o aporte necessário a partir do que ela come nesse momento, mas a gente vai escolher alguns momentos e algumas refeições para favorecer que naquele horário ela esteja descansada para comer, né? Então pode ser, às vezes, a criança comer depois de um soninho, porque nessa idade eles ainda dormem, né? E também que ela tenha tido um espaçamento desse leite anterior para poder comer. E o mesmo eu faria com uma criança maior que já não come leite, que é outro alimento. Mas a gente vai dando formas da família poder trabalhar e nunca é simplesmente eu dizendo, ó, vamos escolher essa refeição para fazer desse jeito. Mas eu explico toda essa situação e eu falo, a gente precisa encontrar qual que é o melhor momento aí na tua casa, quais são os alimentos que ela, por exemplo, aceitava muito bem antes, que ela tem mais interesse, que a gente poderia trazer para agora. E aí, juntos, a gente vai construindo isso, certo? É sempre um mix entre o que eu sei, o que tem na ciência e como funciona na tua casa. Esse balanço entre a gente trabalhar, trazendo essas perguntas para as famílias, né? Escutando, tendo a escutativa, trazendo as perguntas poderosas para fazer eles pensarem e gerarem insights também. Elas são importantes para a gente lidar com situações de ciclo de recusa alimentar, seletividade alimentar, dificuldade alimentar sempre. Certo, deixa eu ver o que passou aqui. A Lili falou que recebeu uma queixa de uma mãe dizendo que a criança de 1 ano comia bem amassadinho e começou a recusar quando os dentinhos começaram a nascer. Recusando, a mãe resolveu bater a sopa e só agora tem aceitado bem. Uma criança, quando ela tá com os dentinhos nascendo, eu falo que assim, a gente não lembra, sabe? Dos primeiros aninhos, porque as mudanças, elas são tão drásticas que talvez tenham coisas que não é melhor mesmo o nosso cérebro ali não marcar e a gente não lembrar. Imagina, às vezes você pega um bebê, ele tá com 4 dentes nascendo, sabe? Rasgando a gengiva, dá febre. Então, quando a gente não tá totalmente, né, bem, a gente não quer comer muitas vezes. E aí, eis o ponto, é um bebê que é amamentado, porque nessa fase, a alimentação ela é complementar, essa fase da nascida dos dentinhos, antes de 1 ano até 1 ano, né? O leite ele é
aliás, a comida é complementar ao leite. Então, mais do que a criança comer, a gente precisa sempre estar reafirmando com essas mães que o ponto não é a comida que ela come, a quantidade que ela come, né? Assim, não é bater um pratão, não é essa a ideia, mas é que ela tenha as possibilidades de evoluir na alimentação complementar, de conhecer vários alimentos, de comer com alegria e prazer. Mas o que ainda vai oferecer a maior quantidade de macro e micronutrientes para essa criança é o leite, seja ele o leite materno, seja ele a fórmula. E o ponto que eu entendo as mães ao mesmo tempo, porque ela fala assim, ai Carol, mas não tenho, eu preciso fazer ele comer. Eu falo, tá, você consegue fazer isso agora, que ele tem menos de 1 ano. Mas e aí? Ou que tem 1 aninho nesse caso, né? Mas e aí? A gente tem que entender que você tá criando essa criança pra crescer, tá criando pra vida, você concorda? Concordo. Com 1 ano a gente consegue utilizar isso. Agora você consegue ver, por exemplo, o seu filho com 20 anos, 25, indo pra uma entrevista de emprego e tendo que pedir uma sopa porque não come sólidos? Isso acontece se a gente não trata agora. Então vamos tratar, né? E aí é dar essa confiança para a mãe sobre de onde está vindo, de onde está sendo suprida essa demanda energética da criança, porque a gente precisa de pais que estejam realmente seguros sobre o que estão fazendo, né? E ao mesmo tempo a gente ir contrabalanceando essa reevolução da textura, porque uma criança de 1 aninho já poderia estar comendo a comida da família. E essa regressão, ela entra mais ou menos ali naquela ideia do ciclo da recusa. Recusou os pedacinhos, por quê? Não consegui saber por quê, mas tá recusando, né? A mãe não conseguiu ver o porquê. Então o que eu faço? Eu arrumo estratégias para fazer comer, como por exemplo bater. Bater é mais fácil de comer, porque é só, né? Só colocar pra dentro. Não preciso fazer toda uma movimentação de mandíbula, uma mastigação, nada do tipo. E aí, de repente, eu não quero voltar, porque a gente também se adapta às coisas. As crianças, assim como nós, se adaptam às coisas. Entende? Eu lembro que na época que eu tava gravando o curso de coaching, foi muito engraçado. Tem um restaurante atrás da minha casa, bem pertinho, mas eu nunca tinha ido nele. E acabou que eu tava gravando os cursos, tava tudo muito corrido, não tava conseguindo fazer as minhas comidas, e um dia eu fui lá e comi nele, assim, acho que por 3 dias seguidos. E aí no 4º dia, quando eu fui comer novamente, enfim, não sei se foi exatamente seguido, mas foi bem pertinho. Eu sei que eu fui lá comer novamente, e aí de repente eu peguei, é um restaurante imenso, gente, imenso. Eu comecei a me dirigir exatamente para a mesma mesa e a mesma cadeira que eu me sentei nos dias anteriores. E assim, eu poderia escolher qualquer lugar do restaurante. E por que eu escolhi aquele local novamente sem nem pensar? Eu só comecei a andar para ele. Porque o nosso cérebro o tempo inteiro tá buscando maneiras de armazenar energia. Então, eu não quero ficar me colocando em situações novas, né? Eu quero criar hábitos, criar formas de fazer igual, para eu não ter que, para eu armazenar essa energia porque é necessário. E poder comer coisas diferentes, fazer essa evolução, é mexer em alguns hábitos, compreende? Então eu preciso estar com uma família também envolvida naquele momento e explicar todos esses pontos sempre. Então não adianta também eu dizer que é só falar para as mães, beleza, vamos lá, me fala aí como dá para resolver. Não é só isso. É eu trazer os elementos, eu tô te apresentando aqui como funciona. Agora eu sei que na sua casa vai ter o seu jeitinho. Vamos pensar juntas em formas? Entende? E aí vocês conduzem dessa maneira. A Thaís falou que foi bem isso, que ela foi pra casa da avó, a avó obrigou ela a comer e ela parou e não quer comer mais nada. E é um trabalho com essa criança, porque agora, quando a gente fala de crianças, principalmente seletividade alimentar, dificuldade alimentar, né, são 2 pontos que têm que ser trabalhados. Tanto com essa criança, de dar para ela novamente a segurança na hora do comer, e isso tem que ser falado e mostrado para ela, e também de dar a segurança para os pais de que, essa criança a gente tá cuidando para que ela, enfim, continue se desenvolvendo, e eu preciso que nesses momentos aqui que a gente tá combinando, vocês realmente sigam as orientações e as ações que a gente tá se propondo aqui em atendimento. Porque não tem um comprimidinho que eu dou pra ela e falo, toma isso daqui e ela come. Não existe isso, né? Existe todo um ambiente familiar, um comportamento familiar que vai facilitar isso pra ela. Esse é o grande ponto. Tá, deixa eu descer aqui os comentários.
Ah, se com certeza o ajuste na rotina é sempre o primeiro passo, sim, porque a criança tem que estar dormindo bem, né? Ela tem que saber qual é o horário da refeição, o que que ela espera, sempre assim. Ah lá, ali falou que o bebê mama direitinho. Então, sempre antes de um ano eu falo para as mães, ó, eu não quero, na hora que começa a me dizer quanto que a criança come, eu falo, não quero saber quanto come. Desculpa, mas essa informação ela é desnecessária para a gente neste momento. Quantidade, quantas colheres, não, eu quero entender. Ele tem prazer na hora que ele come? Tem todos os grupos alimentares? Ele já foi apresentado a todos? Ele tem interesse em levar a boca? Porque eu sei que a alimentação ela é complementar nesse momento, entende? E o ponto, gente, olha só, nós, enquanto nutricionistas, principalmente dependendo do tempo de formação, malemar a gente viu sobre isso na graduação, né? Mesmo assim, mesmo as nutris mais novas, mais recém-formadas, ainda assim talvez não tenham visto tanto. Agora imagina se a gente pega, por exemplo, os pediatras, outros profissionais da área da saúde que lidam com crianças, mas que não necessariamente estudam sobre alimentação. Imagina a quantidade de crença que vem da infância de como tem que ser a alimentação. Então, não tá comendo? Então dá um suquinho de laranja pera, de laranja lima. Não tá comendo? Não, então bate porque aí ele come, sabe? Não tá comendo? Então não dá o leite porque precisa comer. E aí é o ponto da gente estar sempre reforçando e informando a população sobre as atualizações que tiveram nessa parte da alimentação complementar. E hoje a gente sabe que a alimentação complementar é para a criança aprender a comer, não necessariamente para a criança comer. Ali falou que pediu para ela continuar tentando oferecer os pedacinhos como antes e evoluindo. Ela fez isso constantemente e ela voltou a comer, show! E é engraçado, né, que eu até... Deixa eu empurrar esse celular aqui pra trás, porque na hora que eu mexi pra ver a pergunta, daqui a pouco ele cai de tripé. Vamos lá. Na hora que vocês estavam falando disso, eu tava lembrando de um caso. Na verdade, esse não foi nem atendimento, foi numa das escolas que eu já trabalhei, e nós tínhamos duas irmãs gêmeas, e elas não comiam nem a comida batida da escola, pra vocês terem ideia. Pra elas comerem, o que elas comiam era só se fosse a papinha lá da marca X, sabe? Tinha que estar naquele potinho da marca X. Aí eu falei, não, a gente pode começar a tentar a evolução aqui, conversei com os pais e tudo mais. A gente pode começar a evolução aqui. Eu começo batendo a comida da escola, né? Melhor do que se elas comerem essa papinha industrializada. Então tá bom, se estão comendo batido, eu entendi. Expliquei pra eles como seria o processo de evolução, e porque na escola a gente não liquidificava a papinha. E aí, beleza. A gente bateu e elas não comiam. Aí eu falei, meu Deus, né? Tipo, ficou até da mesma cor, tava parecido. Aí eu pedi pra eles me mandarem uns potinhos. O que acontecia? Quando a gente punha no potinho da tal da papinha, aí elas comiam. Então já existia até uma referência pelo utensílio que elas iam comer. Porque eu pedi para eles mandarem depois um dia também e tirei do utensílio, do potinho, e aí elas também não comiam. Então primeiro foi trabalhar a questão de passar a comida da escola para esse potinho. Depois disso foi trabalhar junto com elas, a gente tirar essa comida e começar a pôr num pratinho. Depois disso, que tava só no pratinho, não precisava mais do potinho, a gente começou com aquela comidinha, colocar alguns pedaços perto para elas poderem mexer. Aí começou a diminuir a quantidade do liquidificar, fazer ela de uma maneira que não ficasse tão, né, pastosa. Depois colocar os pedacinhos ali junto. Depois de um tempo que elas começaram a comer realmente como as crianças ali daquela turma comiam. Então, eu também mostrar esse caminho para a família deixa eles mais tranquilos. Ó, a gente vai dar esse passo, esse passo, esse passo, esse passo, e explicar o porquê cada um deles. Seja num trabalho numa escola, ou seja num atendimento individual. E aí, e trazendo sempre essas evoluções, porque o que eu quero se eu chego num atendimento com a Nutri, falando que meu filho come pastoso e eu quero que ele coma pedaços? Eu quero ir embora daqui comendo pedaços? Eu quero saber, me resolve o problema. E eu não tenho varinha de condão, sabe? Então, eis o ponto da gente deixar claro que é possível, mas que vai requerer um trabalho deles. E esse trabalho a gente traça em conjunto, né? E eu trago elementos e formas deles pensarem, fazendo metáforas, dando exemplos, para que eles compreendam este caminho. Tá bom.
A Lucimária perguntou assim: Carol, como fazer uma criança de 9, 13 anos com um irmão que só comem caldo de feijão? A mãe acostumou a só dar o caldo e hoje não consegue mais reverter a situação. Ó, primeiro a gente entender. Esse só comer o caldo de feijão, e eu falo isso até com propriedade de vida, eu não era das crianças que mais comiam bem, não, sabe? Meu prato de comida, basicamente, até eu começar a fase da adolescência, era arroz, carninha, assim, ou ovinho com... que não era nem um ovo inteiro, era geminha mole, basicamente, tomate e feijão, olha lá, se brigavam muito comigo. Existe uma questão de hábito, eu não tinha nenhuma dificuldade fisiológica para poder, por exemplo, comer aquele feijão, mas eu tinha as minhas preferências e as crianças dessa idade vão ter as suas preferências também. Então, primeiro vem a explicação do porquê o feijão ou qualquer outra leguminosa, porque é claro que aqui no Brasil existe a cultura do comer o arroz e feijão e que a gente sabe quanto nutre, o quanto é importante a combinação, né, desses dois alimentos no prato. Mas o ponto é que poderiam ser outras leguminosas. Então, às vezes, eu quero bater lá direto no feijão, quando eu poderia dar um passinho, não para trás, eu diria para o lado, e trabalhar algumas outras leguminosas. E aí trabalhar com eles a importância das leguminosas e encontrar algo que motive essas crianças a inserirem essa leguminosa. A criança de 13 anos, que não é mais uma criança, é um adolescente, ele já consegue entender, ele já faz processos de abstração, né, por conta da faixa etária, e ele já vai conseguir entender sobre a importância na hora que você explicar da leguminosa no corpo. Agora, a criança de 9, ela não necessariamente faz todo esse processo de abstração. E aí a gente precisa encontrar uma motivação deste momento que ele está vivendo para comer esse feijão. A motivação, às vezes, eu jogo no grupinho de futebol. E aí explicar sobre como esse feijão pode ajudar o corpo a ter mais formas de lidar na hora de jogar o futebol, entende? E eu posso trazer formas e receitas diferentes para eles provarem, porque aqui a gente está falando exclusivamente do feijão, mas talvez se eles comam outras leguminosas, isso nem me preocuparia tanto. E se é só uma questão de hábito, a gente pode fazer reinserção com outras receitas, até sem ser necessariamente o grãozinho do feijão ali logo de começo. Eu não preciso bater, entendam isso, eu não preciso querer bater de frente com nenhuma criança e nenhum adulto para ele comer um alimento que ele não come, sendo que eu tenho, às vezes, outras formas de levar isso ao prato, de fazer isso estar ali, né? Eu posso ter, por exemplo, um hamburguinho de feijão, entende? E aí que vem a combinação de, ao mesmo tempo, eu, enquanto profissional, nutricionista, entender sobre essas outras formas de levar alimentos para essas famílias comerem, outras receitas, outras formas de provar. Enquanto isso, ir trabalhando as associações de ponte neural. Ó, beleza, se você gosta de caldo de feijão, muito provavelmente você gosta do gosto de feijão. Se você gostou do hamburguinho de feijão, muito provavelmente você vai gostar do grão do feijão, né? E aí, com o tempo, eu vou fazendo essa mudança na alimentação. Entende? Vamos lá. A Madiana falando, gente, eu tive a melhor pediatra. Ela disse que ninguém morre de fome. Se eu quisesse comer, eu iria, então para continuar ofertando e não substituir por nada. Sempre fui magra e nunca tive problema algum. Olha, eu não julgo que uma pediatra ela é boa ou má só por conta de uma coisa que ela fala, né? Existe todo um tipo de orientação que precisa ser feita, mas a gente falar hoje que deixa uma criança com fome que resolve é muito minimalista perto de tudo que nós já sabemos que existe na ciência, né? Existem crianças que não comem por N fatos. N. Muitas crianças que não vão comer mesmo se elas ficarem com fome. Entende? Então, eu preciso poder saber a situação anterior para poder dizer quais são as melhores formas de fazer. E também tem uma correlação da empatia. Imagina você estar com fome e as pessoas que estão ali que mais gostam de você, de alguma maneira estão te negando comida. E elas não estão entendendo aquilo que você ainda não consegue expressar, sabe? Isso também não... Eu já vi muitos adultos que sofrem hoje na parte da vida mesmo com relação à alimentação por conta de algumas orientações antigas, tá certo? Tem alguns livros que tenha todos os passos para introdução alimentar?
Olha, eu gosto muito do método do BLW, Julie. Eu recomendo esse aqui, ó, pra você conhecer, tá? Tira uma fotinha dele, ó. Baby Led Within, certo? Ele é a tradução do livro que foi escrito pela Jill e pela Tracy. Ele foi traduzido com a ajuda da Aline Padovani. Então eu recomendo muito que você veja ele. O Guia Alimentar para as Crianças Brasileiras Menores de 2 anos de 2019 tem os passos também, sim, no Ministério da Saúde. Tá lá no canal do Telegram também ele. Vamos voltar aqui. As perguntas que tinham na caixinha. Vou para essa. Você tem um arquivo pronto de como funciona o seu atendimento para mandar para os pais que te procuram? Não sei se todo mundo se ligou nessa pergunta, porque pode ser que algumas nutris que estejam aqui não conheçam. Mas alguns profissionais, eles utilizam um manual de como funciona um atendimento, né? Quando a pessoa entra em contato e fala assim, ai, Carol, quanto custa a sua consulta, como pode ser seu atendimento? E você manda um material PDF, lá tem todas as informações. Eu não uso esse material, eu até ensinei as minhas alunas da turma do coaching, quando a gente fez agora na época da quarentena, né? A gente teve alguns encontros ao vivo e eu ensinei elas sobre esse manual, porque muitas nutris usam e têm resultados com ele, mas eu, Carol, ainda não uso. Porque eu gosto de ter uma comunicação com a família, de não ser uma coisinha assim, ah, Carol, eu quero saber mais sobre o seu atendimento. Toma aqui o PDF. Eu prefiro escutar quais são as demandas e conversar ali com eles. Então, até quando eu estava ensinando para elas sobre esse material, eu falei, não deixem de ter, se vocês decidirem que querem ter esse material, esse PDF, não deixem de ter essa conversa inicial, né? Na hora que a mãe vem e te pergunta, você atende? Quanto custa a consulta? Você atende convênio? Como é que a gente faz para marcar, né? Enfim, são vários tipos de perguntas que chegam, seja como for, pergunte sempre. Para quem que você está procurando atendimento? Qual é o caso? Me conta mais um pouquinho. E a partir do que a pessoa te conta, do que ela te fala, primeiro, você entende se é o tipo de caso que você atende ou se você não atende, porque vai que ela tá te procurando para um atendimento de, sei lá, do marido, e você só atende nutrição materna e infantil, sabe? Então, pergunte isso, mas, beleza, é o caso que eu atendo. E conversa, gera uma conversa ali com ela. Eu prefiro assim, tá? E aí depois você pode enviar esse PDF e lá vai ter a explicação de onde é o seu consultório, de como funciona o seu atendimento. Você pode pôr a parte do questionário pré-consulta, então que eu, vou te mandar... Antes do atendimento, eu já te mando um link do questionário pré-consulta que eu vou te conhecer um pouquinho melhor. O nosso atendimento funciona assim, assim, assado. Eu uso tais e tais estratégias, né? E por final, você coloca o arremate, que é para marcar esse atendimento, tá certo? Mas eu mesmo não tenho ainda uma grande experiência. Eu cheguei a fazer uns testes assim, mas ainda não é um volume tão grande para eu dizer é muito bom ou é muito ruim. Agora, o que eu sei da experiência de colegas de profissão, até das próprias alunas que já usavam, é que elas gostam, que elas meio que facilitam um pouco ali a parte de explicar sobre o atendimento. Mas também, se você deixar preparado num bloco de notas uma explicação sobre como é o atendimento, você pode pegar aquilo e colocar lá no WhatsApp uma explicação. O PDF, ele tem aquele aspecto do embrulho que eu falo, né? Deixa mais bonito, às vezes você consegue colocar uma imagem do seu consultório, você com alguma criança. Aí é uma decisão mesmo do profissional, mas nada, ao meu ver, vai substituir essa conversa inicial com a família. Aliás, é nessas conversas, muitas vezes, que eu consigo realmente fechar o atendimento, porque a partir dali já tem um acolhimento com essa família, tá bom? A Kari perguntou como iniciar a educação alimentar e nutricional quando a criança não come saladas e nem frutas e agora parou de comer carne. Se eu não me engano, é um menino autista, Carol. Então, primeiro, né, a gente entender que existe uma seletividade alimentar que é bem observada em casos de autismo. Então, eu entender que às vezes isso pode fazer parte, explicar sobre toda aquela conversa inicial que a gente teve sobre a seletividade alimentar com a família, porque eu posso trabalhar com a criança, mas se a família não faz esse reforço
o meu trabalho, ele fica muito mais difícil, né? Um recorte de 1 hora com você na semana não faz milagres, lembre disso. Então, por isso que a gente também tem que fortalecer essa família. E aí, eu não começaria trabalhando com os alimentos que ele não aceita logo de saída. Seja uma criança autista ou não autista, tá, gente? Uma criança, ela pode estar com o seu desenvolvimento normal. Meu primeiro contato com ela nunca é trabalhando os alimentos que ela não aceita. Por quê? Porque eu preciso que essa criança primeiro confie em mim, eu preciso gerar conexão, eu preciso de rapport. E se eu trago logo de cara um negócio que ele não quer, é muito mais difícil fazer essa conexão. Então, eu procuraria trabalhar com os alimentos, mas com algum alimento que ele aceite, para ele entender que ali comigo a gente vai estar fazendo atividades que são divertidas e que envolvam os alimentos. E numa próxima vez, num próximo encontro, aí sim eu trabalharia com um alimento por vez que ele não aceita. Então, não trabalhar frutas e verduras de uma vez. Você vai trazendo um a um e vai fazendo inserções nesse contato. E sempre através do brincar, através do mundo lúdico. Porque aí, com essas crianças, para se aproximar do alimento, a gente vai trazer brincadeiras para eles, né? Formas mesmo de ter essa interação com o alimento e de brincar. E aí, sempre vale aquela parte que eu disse no começo de entender o que é que está levando aquilo. Porque pode nem ser a criança, pode ser simplesmente a criança que um dia disse que não e depois disso os pais simplesmente, sem querer, reforçaram aquele comportamento. E aí eles faziam pressão, a criança dizia mais não. Então, às vezes, só tirar a pressão dos pais já resolve muita coisa, dependendo da situação. Por isso que tem que ter essa leitura inicial também. A gente não ir cegamente numa estratégia, achando que ela vai dar certo, porque o ponto é que cada família é única, né? Eu posso ter formas, ferramentas, atividades, brincadeiras que sirvam para muitas crianças, mas se o ponto anterior, se eu só vou e aplico a atividade sem trabalhar o todo, sem olhar esses pontos, família, escola, como é que tá a saúde geral dessa criança, eu tô pecando, né? Tô assim, tirando um pouquinho, me omitindo um pouco de outros pontos que seriam importantes se trabalhar. A Sheu perguntou se, na minha opinião, vale a pena trabalhar com convênio. Eu não acho que vale a pena, tá? Na minha opinião, porque quando a gente tá falando de trabalhar com crianças, a gente tá falando de ter que investir em muito estudo, né? E trazer novas estratégias, novas ferramentas. Então, eu não acho que o preço hoje que a gente recebe no convênio, ele condiz com tanto que a gente investe para ter o conhecimento que a gente precisa ter para esses atendimentos. E aí, ao mesmo tempo, para a gente conseguir fazer uma grande demanda no convênio, tem às vezes que fazer aquele atendimento mais rápido. E esse tipo de atendimento nada tem a ver com o atendimento que eu faço. Então, para mim, não, tá? E aí, é claro que as famílias, ao terem convênio, elas sempre perguntam, isso é muito comum. Ah, você atende um convênio? E o que a gente pode dizer, olha, você pode ver com o seu convênio processos para reembolso, porque aí, se você estiver cadastrada bonitinha, você pode fazer o recibo ou a nota fiscal para essa mãe conseguir o reembolso do convênio. Eu até tenho uma aluna que ela estava falando, ela atende numa clínica pediátrica, assim, acho que tem outros profissionais além de pediatras, mas que, por exemplo, o pediatra fala, precisa passar com uma nutricionista, aqui a gente tem a Fernanda. Aí a Fernanda só atende particular. E o atendimento do pediatra é pelo convênio. Então a mãe é normal, ela quer saber se a Nutri também atende no convênio. E aí quando falam que não, ela vai e procura alguma Nutri do convênio. E não desmerecendo o nutricionista que trabalha no convênio, mas acaba sendo, às vezes, não é a especialidade dele trabalhar com crianças. E aí leva nessa Nutri. A Nutri não tem ferramenta, não tem técnica, não tem estratégia para lidar. E depois de algum tempo, essas crianças voltam no atendimento com a Fernanda no particular e falam assim, aí elas mães contam. Inclusive foi o doutor fulano que falou pra eu procurar um nutricionista, eu passei em uma nutricionista do convênio, mas não teve habilidade para lidar com a minha criança. Aí voltei nele, ele comentou de novo da Nutri, aí a gente decidiu vir com você porque ele me falou que você sabe como lidar com as crianças, né? Então, eu acredito que a gente pode investir em divulgação, né, para conseguir fazer uma clientela da rede particular mesmo. Quantas refeições? Como orientar a mãe que serve o almoço para a criança e almoça depois?
A gente sabe, né, que o melhor seria que se essa mãe conseguisse almoçar com a sua criança. Então, em vez de eu falar assim, olha, é muito importante você almoçar com a sua criança, por conta disso, 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 eu posso falar para ela sobre pontos que ajudam a família a promover uma educação alimentar e nutricional melhor para os seus filhos. Eu uso bastante a roda da educação alimentar e nutricional, e lá na roda tem o exemplo, né? E aí as mães, elas se dão a nota de 0 a 10. E aí, na hora que eu falo do exemplo, eu falo assim, o exemplo, por exemplo, é você comer na frente do seu filho, porque aí ele vê que os pais comem a mesma coisa que ele, eles aprendem por observação, né? E aí, muitas vezes, se a mãe não come junto, ela se dá uma nota menor. E aí eu pergunto, tá, e a partir disso, o que é que você decide fazer? É possível, talvez, colocar aí mais horários com a criança? Porque às vezes é só uma questão de ajuste de rotina mesmo, ela nem pensou, ela aprendeu por observação. Na minha família mesmo é muito típico quando a gente tem as crianças da família que as crianças comam primeiro. Sabe, o almoço sai mais tarde, aí todo mundo corre para fazer aquela comida da criança para sair primeiro, porque a criança tem que comer primeiro. Será que não valia a pena ter dado um lanchinho um pouquinho mais tarde para a criança, para ela poder desfrutar a refeição com a família no final de semana? Então, são esses pontos. Eu ajudo ela a pensar em formas. Agora, pode ser que essa mãe simplesmente não coma com o filho ali na hora, porque ela dá a comida para o filho comer e ela malemar tem tempo dela comer, né? Ela pega alguma coisa e come no caminho. Então, às vezes vai ser melhor esse dia essa criança comer realmente sozinha. Tem alguma outra pessoa da casa que possa estar junto? Então, eu nunca falo pra ela, nunca é uma imposição, mas a partir do momento que a gente tem informações e tem conhecimento sobre as situações, o que é que a gente decide fazer a partir disso, tá? Tá. A Ali falou que o mais indicado é quando as indicações vêm do pediatra do convênio. Como eu falei no caso da Fernanda, e ela falou, Carol, eu espero, né? Agora eu espero. E faz parte. Agora, você pode já ver, por exemplo, com os convênios mais típicos, se você tem um pediatra que sempre te indica, ele tem os convênios que ele atende. Então, você pode ver com esses convênios como que seriam os processos de reembolso. E você facilita essa explicação à sua própria secretária ou você mesma, na hora que entrar em contato. Você atende convênio? Você pergunta, que convênio é? É Unimed. Não, eu não atendo Unimed, mas eu sei que a Unimed faz esse processo de reembolso. E aí ficaria dessa maneira para você fazer. Confirma se o plano que você tem dá exatamente essa possibilidade, né? E aí você facilita a vida desses pais. A Si falou, pais procuram um atendimento para filha sobrepeso depois de um tempão. A mãe desiste por ela e a mãe não gostar de vários alimentos e de não prepará-los. E isso me deixou muito triste ao ver que desistiram. Se venha participar da Semana NutriKids, a gente vai falar mais sobre essas estratégias de adesão, né? Porque realmente eu preciso da família inteira envolvida nessa melhora da alimentação. E quando a criança, principalmente, ela ainda depende dos pais comprarem, dos pais fazerem, eu vou precisar mais ainda. Já é difícil, às vezes, a gente, enquanto adulto, pensa aí na tua casa, se você tem mais pessoas que moram com você e elas se alimentam de uma maneira que você, enquanto nutri, não acha que é mais interessante. Você quer ter lá a sua salada, suas verduras, os seus legumes, poucos ultraprocessados, e outras pessoas da casa fazem compra e trazem esse tanto de ultraprocessados para casa. De final de semana vamos pedir pizza, vamos pedir hambúrguer, sabe assim? A gente, enquanto pessoa, faz parte de uma sociedade e ali dentro da nossa casa a gente quer dividir essas refeições e já é difícil para nós. Imagina como que é para uma criança, né? Não dá para posicionar essa criança tão diferente dos seus pais. E eu sei que falta estratégia, que falta formas da gente saber fazer. Eu já passei por isso muito tempo. E eu vou dividir um pouquinho dessa experiência com vocês lá na Semana NutriKids, porque se a gente entrar para falar disso aqui agora, não tem live que aguente o tempo necessário pra gente falar disso, tá bom? Deixa eu abrir aqui uma das caixinhas de perguntas. Essa aqui. Quais estratégias quando o adolescente está com dificuldade de colocar as ações em prática? Certo. Primeiro, eu preciso fazer ali uma avaliação se o adolescente tem a habilidade já de pôr aquelas ações em prática e vamos supor que tenha. Que tudo que foi estabelecido de ações que ele deveria fazer, ele consiga fazer. E o que é essa habilidade? Por exemplo, assim, se a gente combinou que essa adolescente precisa fazer mais atividade física, né?
Aí ela falou que vai correr 5 quilômetros, mas ela malemar caminha 1. Ela não tem habilidade ainda para correr 5 quilômetros. Na alimentação, ela ainda não come nada de salada. E aí ela falou que a ação dela vai ser comer um bowl inteiro de salada antes da refeição, sabe? Às vezes a habilidade precisa ser desenvolvida. Então esse é um ponto. Tá muito distante do que já é possível ser feito? Não, Carol, não tá distante, seria possível ela fazer, ela não tá conseguindo só pôr em prática mesmo. Pode estar faltando o ponto anterior, que é encontrar a motivação intrínseca. O que é que motiva essa adolescente na vida, neste momento de vida dela, né? O que é que ela se interessa, que de alguma maneira você pode correlacionar com a alimentação, entende? Então, tem muitas vezes uma correlação com a família, com os amigos, com o namoradinho, que já existe até nessa faixa etária, com algum esporte que se pratique, com autocuidado, que muitas vezes já está bem presente, e aí a gente precisa fazer essas coligações, essas correlações, né? Para que favoreça que essas ações sejam colocadas em prática, tá certo? E encontrar também, como os adolescentes, eles já têm uma maneira, como que eu vou dizer? Eles já estão mais próximos de adultos, às vezes a gente envolve um pouquinho menos os pais. E pode ser que se o pai ou se a mãe for mais envolvido, a gente conseguir trazer uma parceria maior ainda, da adolescente conseguir falar assim, olha, eu tô precisando muito de ajuda para colocar tais pontos em prática. E aí juntos vocês definem como é que eles vão ajudar para não ficar uma coisa invasiva, né? E ao mesmo tempo não ficar uma coisa de responsabilidade de vocês, eu não tenho mais responsabilidade. Vocês fazem essa conversa em conjunto para ajudar essa adolescente. A princípio foram essas as ideias que vieram aqui na minha cabeça, tá? Vamos lá. Essa aqui. Que estratégia para pré-escolares com dificuldade de comer legumes e variar frutas, além do cientista da Nutri? Qualquer uma das ferramentas que a gente tem no coaching nutricional infantil ou no programa Brincar de Comer podem ser utilizadas, aquelas que são destinadas para criança, tá? Podem ser utilizadas sobre esse ponto. O cientista da Nutri em si, para quem não conhece, é uma ferramenta que trabalha a exploração dos 5 sentidos de um alimento. Então, é muito fácil eu olhar para ela e eu pensar assim, essa ferramenta aqui eu vou usar para aumentar o repertório de alimentos, né? Uma das queridinhas, aliás, das alunas. Mas qualquer uma das outras ferramentas, a La Kazan, Criando Hábitos, Pé na Estrada, Missão Marujo, eu posso trazer esse contexto dos alimentos para trabalhar. Aí o ponto é, que idade tem esse pré-escolar? Porque se ele é um pré-escolar que está atendendo mais aos 5, 6 anos, né? Tá mais na fase ali da troca para o escolar, ele já vai trabalhar melhor essas ferramentas. Agora, se ele é um pré-escolar que está ali mais 2 anos, 3 anos, a gente vai trabalhar mais o brincar e vai definir a partir das ferramentas ações com os pais. E uma que eu vejo que é meio que assim, obrigatória, sabe? Em qualquer atendimento a gente deveria utilizar, é a roda da educação alimentar de pais para filhos. Porque ali tem os 12 pontos para os pais trabalharem para promover essa educação alimentar com os filhos, que é justamente esse apoio que a gente vai precisar da família em casa. Então, vê de qual dos dois lados aí tá essa criança, se é uma criança mais novinha ou um pouquinho mais velha, para trabalhar ou esses elementos do coaching ou mais as atividades ali de brincar, tá bom? Tem uma menina de 5 anos que já come muito pouco sozinha e a mãe termina dando na boca, mas depois fica chateada porque a criança não come sozinha. E aí às vezes é a hora da gente falar, tá, eu entendi a situação e vamos então colocar aqui quais são as suas influências e quais são as suas preocupações perante essa situação, né? Como é que você pode influenciar essa criança a comer sozinha? Que às vezes a criança tá ali esperando um cuidado, sabe? Dá na boquinha. Ainda sou, tipo, nenenzinho da mamãe. Existe uma ruptura até da questão de dar essa autonomia pra criança. E às vezes a mãe dá, não simplesmente também só porque, só vou alimentar a criança, mas, nossa, ela tá crescendo. Então, primeiro, isso existe, né? Olhar isso é importante. Outro ponto, essa criança, será que ela demora tanto pra comer porque o prato que faz pra ela e até ela chegar no final, sabe, já cansei, não quero mais, já tô satisfeita. Se fosse antes ela pararia e a gente tá forçando ali uma quantidade maior,
Será que pode ser esse ponto? Na hora da refeição, se a criança tá mais cansada, eu já vi crianças nesse caso que não comiam tanto até o final, porque, sabe, chegava no final, tava quase dormindo no prato, assim, e tipo, não quero, então dá pra mim, porque, tô morta de cansado, cheguei da escola e não quero. Não olhar só a situação, gente, a fotografia antes da gente fazer um diagnóstico, né, uma coisa quando eu vou planejar o futuro, tá, o que aconteceu no passado aconteceu, não me importa agora, vamos pensar nas estratégias que a gente quer daqui pra frente. Mas para fazer o diagnóstico, eu preciso entender como foi esse passado. Então, o que é que faz toda essa situação para você traçar estratégias com essa família? Que compreende que cada um desses pontos que eu te disse é totalmente uma estratégia diferente? Se é a mãe que está precisando soltar um pouco, é uma coisa. Se é às vezes um ajuste de horário, porque a criança precisa estar mais desperta na hora de comer, é outra. Se é eu ter que respeitar a fome e saciedade dessa criança, é ainda outra. E por aí vai. Tá? Vamos lá. Temos aqui... aqui. O que abordar nos primeiros posts do Insta quando você ainda é estudante? Eu coloquei até nos stories, né? Teve uma pergunta sobre o que abordar no primeiro post, nos primeiros do Insta. Então, quem é você? Qual a sua missão com a nutrição materno-infantil? Que eu coloquei como sugestão. E como é o seu atendimento? No teu caso, não vai ter como é o seu atendimento, mas você pode colocar quem é você, por que você escolheu a nutrição, para que vai servir aquele Instagram, né? Onde você vai estar dividindo informações com a população. E se tiver foco na parte de nutrição materno-infantil, você pode até falar sobre o porquê que você está falando daquele assunto, do porquê que você acha ele importante, e depois dali em diante começa os conteúdos. Lembrando sempre que, sendo estudante, você tem que deixar lá descrito, né, que você é estudante de nutrição, tá? E se basear sempre no que a gente tem aí dos materiais de referências para trazer para as redes sociais. E é super interessante, enquanto estudante, já fazer isso, porque quando você se forma, a possibilidade de você já ter um belo de um pessoal para uma lista de espera é grande. Certo? Vamos lá. Tem algumas perguntas aqui sobre seletividade, acho que eu já falei bastante sobre elas. Vamos falar dessa aqui, ó. Quais substituições, por exemplo, você propõe quando a criança só aceita guloseimas? Então, assim, mais do que falar de substituições em primeiros atendimentos, a gente vai falar de inserções. Então, antes de eu falar de substituir ou tirar qualquer coisa, eu vou falar de inserir novos alimentos, tá? Assim, é a forma como eu trabalho, como eu vejo que surte mais efeito, porque a gente ganha primeiro a criança. Eu não tô falando, vamos deixar de comer isso daqui, vamos tirar tudo isso que você já curte, que você já gosta, pra pôr outras coisas que eu acho melhor, compreende? Aí eu falo das inserções. Ao mesmo tempo, eu vou trabalhando, eu tenho tanto o jogo quanto açúcar para trabalhar essa parte de guloseimas, então alimentos ultraprocessados, muito açucarados, quanto na própria formação de coaching a gente tem uma ferramenta que chama Ai Quanto Açúcar, que usa até em parceria com o jogo, que é pra gente anotar a quantidade de açúcar de consumo dessa criança. E aí eu utilizo esse material para gerar essa primeira consciência sobre essa parte do açúcar, né? E aí eu pergunto se a gente poderia fazer alguns testes. Olha, eu tenho várias receitas aqui muito legais. Vocês acham que é possível de fazer? E tem criança que fala que beleza, que dá pra fazer. Tem criança que fala que nem precisa, sabe? Então cada uma dá pra conduzir de uma maneira. Agora o parte é sempre, eu trago esse ponto de mostrar a questão do açúcar, da gente ver que tem muito mais açúcar às vezes do que seria o recomendado no dia. Falo que não é que ela tá proibida de comer, mas que a gente precisa ter uma alimentação ali mais equilibrada. Então vamos dividir melhor isso durante a semana, que dias que podem ser, quando que não pode ser, que dias que, por exemplo, eu sempre vou... Já tive um caso assim, a criança fazia balé, aí a avó ia buscar, e a avó sempre buscava com doces. Então ela fazia, acho que era 3 vezes na semana, e essas 3 vezes na semana a avó ia lá e chegava com um docinho, sabe? E aí ela pegou e ela teve como estratégia que ela ia conversar com a avó dela, que aí durante a semana depois do balé ela nem sentia tanta vontade assim de comer doce, e ela comia porque a avó levava e ela não queria que a avó ficasse triste. Aí ela pediu a gente fez toda uma técnica lá do coach, de ensaio dramático, e aí ela falou com a avó, eu preciso da sua ajuda.
E foi muito bonitinho, depois ela me contou, ela falou, tia Carol, eu falei, vó, eu preciso da sua ajuda. Então a gente pode deixar esses doces para outros dias? Porque eu não tenho vontade do doce depois, eu só como porque eu acho que a senhora vai ficar triste se me trouxer. E aí você pode me trazer uma outra coisa para eu comer, sabe assim? Então vê que muitas vezes a criança nem come o doce porque ela quer o doce. Então, entender essa situação e conseguir fazer essas explorações, essas conversas com a criança para falar sobre isso é importante também. Eu já tive criança que comia muito doce por conta da privação, então não pode, é proibido, em casa não pode, não tem. Não, você só vai comer quando o seu pai te der, fica no pote lá guardado, sabe? E aí, na hora que a gente vai e trabalha, por exemplo, mais de full eating com essa criança e o saborear o doce, ela fala, nem tem gosto tão bom assim. Então dá pra gente ter muitas formas de conduzir essa situação, entende? E daí que vem o ponto do que eu falo de enquanto profissionais, a gente ter mais ferramentas, ter mais estratégias, conhecer um pouquinho mais de outros pontos de trabalho para na hora que eu tô ali na frente, com escutativa, e eu entendi qual é a situação, eu consegui propor qual é o melhor caminho. Tá? Não tem um caminho prontinho, assim, protocolado, mas tem a construção de você profissional, junto com a família, junto com a criança, junto com essa mãe, construindo um caminho para eles, que seja bom para eles, que faça sentido para eles. A Lu falou que atendi uma mãe que a criança dela tava um pouco acima do peso e mesmo assim a avó falava pra mãe que ela tava magra, que a mãe não tava sabendo cuidar dela. Realmente... isso não... eu não sei se é típico, mas acaba que, gente, os pais das crianças, então os avós das crianças que vocês atendem, eles criaram os seus filhos e deram o melhor deles. Entendam isso, né? Não tem como a gente julgar que não foi, porque os filhos estão lá, estão crescidos, provavelmente na casa deles já, e tem inclusive filhos. Conseguiram dar a sequência na vida, porque em teoria é isso, né, que a gente faz, a gente dá a sequência na vida. Então ela conseguiu criar a filha ou o filho dela da melhor maneira, e aí ela quer muitas vezes fazer o mesmo com o neto. E aí essa é a hora que a gente tem que fortificar essa mãe e esse pai e dizer que essa é a oportunidade deles também fazerem, deles construírem como eles querem a educação dessa criança. E que tem que ter espaço para os avós, isso é necessário, faz parte da vida, né? Mas, eu preciso do apoio de vocês e da ajuda de vocês nesses pontos. E se a avó realmente não tá confiante, às vezes ela pode vir para um atendimento com você e você ser o profissional que vai acolher essa avó e vai dizer, nossa, realmente, você fez com tudo que se sabia naquela época, você foi uma mãe incrível. E agora a gente precisa de apoio para sua filha ou para o seu filho ser uma mãe ou um pai incrível. E o ponto é que eles estão querendo fazer dessa maneira nova, que é o que a gente sabe que tem de novo de agora para frente, né? Que não eram informações anteriores. Então você vai e traz para o lado da família, traz para o lado da conversa, porque o que eu vejo às vezes são famílias que rompem esses laços por conta da alimentação. Do que vale uma criança com uma boa alimentação com um laço rompido com a avó e com o vô? Entende? Não faz sentido na minha cabeça que, nossa, precisa disso? Então, é claro, a gente vai sempre falar, respeitar essa parte da mãe e do pai sustentar as vontades deles e trazer essa avó, esse vô para fazer parte de tudo isso. E aí pode fazer parte em uma consulta sua, como pode fazer parte no sentido de você fortificar esses pais para que eles tenham condição de conversar com os pais deles, tá bom? Bem esclarecido, muito obrigada. Beleza. Carol, deixa eu ver esse daqui. Vamos lá. Carol, quando não se tem experiência, como vender os nossos serviços se a pessoa vir questionar? Então, eu vou falar bem rapidamente porque eu não me liguei, nosso tempo tá acabando, tá, gente? Mas, rapidamente falando, é pouco provável que te questionem. Eu mesma não me lembro de ter sido questionada nos primeiros anos, tipo, onde você já atendeu, o que você já fez. E aí, existem duas coisas que você pode fazer para ganhar mais segurança com isso. Fazer algum tipo de serviço voluntário ou falar do seu estágio, tá bom? A princípio, seriam essas dicas que eu
Daria. Gente, muito obrigada por hoje. Foi muito legal aqui esses nossos encontros. Amanhã a gente vai ter um encontro de mentoria ao vivo, então vamos ver a carreira de alguma Nutri e pensar em estratégias para a carreira dela. Eu falo que quando a gente aprende com outro, a gente aprende 2 vezes. Então venha ver, né, o que vai ser trabalhado nesse encontro para você pegar vários insights para você também. E na segunda-feira, semana Nutri Kids, o primeiro vídeo vai para o ar às 9 horas da manhã. E se você estiver inscrita, você vai receber o link lá no seu e-mail. Então precisa estar inscrita para participar. Chama as amigas também da nutrição para virem, porque assim a gente consegue plantar a sementinha em muito mais crianças. Boa noite por aí.